Ô Paulinho, agora que tem o comprovante do Pix, dá pra gente conversar, certo? Ah, dá. E ele já começou aqui, há 2 horas atrás, ele acabou de fazer um tweet aqui dizendo assim, musical, né? Let the good times roll, em referência à música. E que significa em português, deixe que os bons tempos comecem. E, obviamente, ele já começou, como o Thiago Américo falou, com o pé na porta. Já demitiu o Parag Agrawal, que era o CEO do Twitter, todo poderoso, censor, um dos maiores inimigos da liberdade de expressão que nós temos hoje no mundo, e demitiu também o CFO e ainda demitiu o Policy Chief, né? Uma espécie de chefe de política jurídica do Twitter, ou seja, mostrou que vai mudar tudo na forma como a plataforma é conduzida. E o que significa mudar tudo, Paulo? Mudar tudo significa devolver às pessoas a capacidade de falar, né? Nós estamos falando de uma plataforma que tem, assim como as outras, banido o tempo inteiro discursos que eles consideram divergentes. Veja, ontem eu citei nos Pingos nos Is o caso do Jordan Peterson, que é o meu intelectual predileto. Estamos falando de um PhD da Universidade de Toronto, ex-professor de Harvard, um homem com livros publicados no mundo inteiro, lota estádios, etc. E ele fez uma reportagem, fez um tweet reclamando de uma capa de uma revista esportiva que tinha uma mulher obesa, e ele falou: desculpe, não é bonito. E porque ele disse que uma mulher obesa na capa de uma revista esportiva não era bonito, ele foi banido da plataforma. Então, assim, fora a quantidade de pessoas que nós vimos banidas por questões falando de eleições brasileiras ou americanas. Nós tivemos o caso icônico, né? Eu não sei se você lembra, Paulo, mas nas eleições americanas, em outubro de 2020, o The New York Post, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos em circulação, publicou uma reportagem falando do laptop do filho do Joe Biden, que tinha informações comprometedoras, inclusive da participação do Joe Biden em esquemas de tráfico de influência e corrupção, envolvendo os Estados Unidos enquanto Joe Biden era vice-presidente. Essa história foi uma história gigantesca, publicada por um jornal seríssimo, que foi censurada por todas as plataformas, e a primeira delas foi o Twitter. Depois, nós descobrimos, numa entrevista do Mark Zuckerberg no Joe Rogan, que o próprio FBI tinha pedido para censurar esse tipo de coisa, porque poderia ser desinformação russa. Então, essas plataformas, elas fazem o papel aqui nos Estados Unidos do Alexandre de Moraes no Brasil. A censura aqui não acontece pelo judiciário, acontece por essas plataformas. Só tem um problema. Para que a censura funcione, ela precisa acontecer em todas as plataformas. Não são muitas. Basicamente, Facebook, que controla Instagram, Facebook e o WhatsApp, né, Meta, o Twitter e Google e YouTube. Basicamente são essas. O TikTok um pouquinho, mas esse já é do Partido Comunista Chinês, então a censura já é padrão da ferramenta. Então bastam que esses 3 ou 4 combinem em proibir um determinado discurso que ele desaparece. Ô, Paulinho, o problema é que o Musk sozinho, Paulo, ele quebra isso. Se as informações não estiverem em nenhuma outra plataforma, mas estiverem no Twitter, que tem menos usuários, mas é a plataforma mais influente que existe, acabou a mágica, acabou o encanto, acabou a censura. E eu te digo mais, tá? Eu tenho certeza que tem muito togado hoje que não usa Hervik, muito preocupado com essa compra. Ô Paulinho, uma dúvida aqui. Como é que você acha que ele vai monetizar o Twitter agora, a plataforma? Que tipo de ideia que você vê que o Elon Musk pode ter à frente, justamente para não ficar uma plataforma chata, né? Só de propaganda e perder toda a credibilidade que possui hoje? Olha, o que ele está dizendo, Paulo, é que ele vai transformar o Twitter numa espécie de super app. O que significaria isso? É um modelo parecido com outras empresas, inclusive na China. Um aplicativo onde você consiga fazer tudo. Troque mensagens, interaja com as pessoas, funcione como rede social, meio de pagamento e várias outras coisas. Eu, particularmente, eu sou um usuário pesado no Twitter. Ontem passei de 750 mil usuários no meu Twitter. Eu tenho muita dificuldade... Lá.
Não, o Twitter é uma ferramenta muito boa para quem fala de política, etc. E é uma das minhas principais ferramentas. Por outro lado, eu tenho muito mais gente no meu Twitter, 750 mil contra 440 no meu Instagram. No entanto, quando eu preciso fazer anúncio dos meus cursos ou alguma outra coisa, eu acabo tendo que utilizar muito mais o Instagram do que o Twitter, porque o Twitter é uma ferramenta ruim para os anunciantes. Então, o Elon Musk ele tem a capacidade de pegar o Twitter e expandir ele para outras coisas, como, por exemplo, funcionalidades de vídeo, que o Twitter só permite vídeos de 2 minutos e 20, são vídeos muito curtos, e ele poderia expandir essa possibilidade para poder ter mais anúncios em termos de vídeo e poder transformar a plataforma numa plataforma melhor para os anunciantes. Uma das coisas que é importante para isso, que o Twitter é muito ruim e que foi a razão dessa celeuma toda na compra, é que o Twitter tem muito usuário robô. E ninguém sabe direito quem são. Sim. Uma das coisas que ele promete é decretar guerra aos usuários robôs. E Sim. porque para o anunciante, você pagar para exibir uma propaganda para um anunciante que na verdade é um robô, é um desastre. Então, um amigo meu brasileiro que inclusive trabalha dentro do Twitter, ele disse que uma das possibilidades é do Twitter também se tornar como um aplicativo do WhatsApp também. Que eu acho bem interessante. Com aquele assunto Elon Musk, turma, você quer falar, Leon, sobre isso? Olha, você é um adorador de Elon Musk ou não? Eu não sou. Portanto, ele criou, você gosta dele? Cara, eu admiro ele. Cara, a esquerda te odeia, né? Não, a esquerda gosta. A esquerda gosta do Elon Musk. De mentira, cara. Não, a esquerda gosta do Elon Musk. Ele é infiltrado. Eu vou explicar. A esquerda tem que odiar o Elon Musk. Não você tem que eu odeio muitos bilionários. Eu odeio muitos bilionários. Não é o caso do Elon Musk. E eu vou explicar o porquê. Inclusive, a esquerda gosta do Elon Musk, né? Vamos lá. Essa questão do Twitter é interessantíssima. E aí entra naquele mérito da liberdade de expressão e dessa ala da esquerda que defende a liberdade de expressão. Primeiro, ele agora quer dar isonomia, né, entre todos aqueles que utilizam a plataforma. Não censurar nenhum comentário de extrema esquerda, seja comunista, revolucionário, e nem um comentário de extrema direita, enfim, não censurar absolutamente ninguém. E eu defendo esse debate livre, não só no Twitter, mas nas emissoras de televisão, nas emissoras de rádio, na internet, porque eu acredito que a melhor forma de eu desmentir e descredibilizar o meu adversário é eu falando e trazendo a verdade e não mandando ele calar a boca. Então eu gosto desse modus operandi. O outro ponto que é interessante também a ser analisado é que ele é o homem mais rico do mundo, então é evidentemente que ele é um burguês, porém ele foge desse establishment, né? Desse modus operandi Você é todos? Da elite. Não sou todos. Como o Ricardinho brinca, o Ricardo Ventura brinca que eu sou Stalin, eu sou esquerda Stalin, que não é esquerda. É verdade, isso mesmo. Que não Você não usa todos no vocabulário? Nem obrigados. Eu não gosto do identitarismo. Para mim, o identitarismo ele é uma cortina de fumaça que favorece inclusive a direita. E é algo incorporado e importado dos Estados Unidos, né? Algo que o Partido Democrata trouxe, esse identitarismo difuso, meio, né? Que a gente trouxe pro Brasil. Eu não gosto. O Aldo Rebelo fala disso, o próprio Ciro Gomes já falou disso. Eu não gosto dessa esquerda identitária. Eu acho que você vai apertar 22 no domingo, mas é só uma Eu vou contar uma história, Léo. Isso não. Você sabe que é interessante? Porque o meu avô, Léo, no final na sua vida, ele ficou muito amigo do Leonel Brizola, né? E o que era uma coisa... Que admiro. Gênio. O Brizola tinha essa visão de esquerda que você tem mais aproximada com a que você tem hoje em dia. O homem que apresentou o Brizola para o meu avô e que fez essa aproximação, um homem chamado Pedro Valente. Ele é pai, inclusive, do meu atual professor de jiu-jitsu, Pedro Valente. E o que o Pedro Valente... Você também luta jiu-jitsu, gente? Claro. Nossa. Todo mundo tem que fazer jiu-jitsu. Uau. Mas o que o Pedro Valente me diz hoje em dia é o seguinte, ele diz que se o Brizola tivesse vivo, ele seria um bolsonarista convicto. Então eu tô dizendo o seguinte, Léo, você vai acabar apertando 22 no escurinho da urna, vai dar aquela coceira, você vai ver aquela traída que o PT te deu, você vai ver como a esquerda se tornou identitária, horrorosa, censora, e aí você vai olhar a urna. Aqui não vai ter ninguém olhando, não pode celular, Léo. Você é besta, Paulo. Você vai lá e vai cravar 22. Você é besta. Não. Adorei.